Beleza, pessoal? Tudo tranquilo aí? Terceiro ano aí, de boa? Espero que todo mundo esteja bem aí, com saúde e livre do corona, em nome de Jesus. Ontem nós falamos sobre raciocínio lógico e falamos das conjunções, que é aquele i, né? Da disjunção, que é o ou, e da disjunção exclusiva, que é o ou. Hoje nós vamos dar continuidade às tabelas, faltam duas, que é exatamente do se e então, que é representado por essa seta única, assim, e que é chamada de condicional. Ela nem é disjunção, nem é conjunção, nem é disjunção exclusiva. Ela é o se então condicional, ou seja, depende de uma condição, de alguma coisa dá e de outra não dá. Então, no caso aqui, nós temos, as conjunções P e Q, que são duas, né? Como 2 ao quadrado da fórmula dá 4 linhas na tabela igual às outras. A metade verdade e a metade falsa, vocês já estão fazendo isso automaticamente. E aqui é alternado assim. No caso do se, então, só será verdadeiro, só será falso, aliás, quando tiver a primeira proposição verdadeira e a segunda falsa. Aí ele vai dar falsa. Mas o resto tudo é verdade. Beleza? Então, deu verdade e deu falsidade, deu na primeira verdadeira e deu a segunda proposição falsa, aí você terá o se então só falso aqui. Então, basta memorizar isso, ó. Quando é que é falso no se então? Quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Nos outros casos, até duas falsidades da verdade. Até duas falsidades da verdade. Então, o se, então, resumindo, ela tem condição de ser verdadeira uma e falsa outra para ser falso. Basta memorizar isso, ó. O resto que der, verdade e verdade, falso e verdade, falso e falso, cuidado para não atrapalhar aqui, ó. A primeira pode dar falso e verdadeira e você pensar que é falso. Não é. Só é se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Certo? Aí está o resumo do se então. Essa tabela aqui é a penúltima das tabelas. Agora nós vamos para a última, que é uma seta indo e uma seta voltando, que é chamado de se, somente se. Essa palavra com certeza surgirá na questão. Se, somente se, que é chamado de bicondicional. A bicondicional é uma condição, outra condição. Bicondicional. O símbolo dela é exatamente essa seta indo e voltando. Às vezes ela aparece assim, ó, como se fosse, implica que, mas não importa se tem dois tracinhos ou se tem um. O certo é que tem indo e voltando a seta. Aí é chamado de se, somente se. Bicondicional. E a tabela dela se refere a isso aqui, ó. Ainda tratando das duas proposições, ó. Também 4 linhas. P, Q, P, se, somente se, que. Aí, 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa, metade verdade, metade falsa, alternado, verdade e falso, verdade e falso. Beleza? Preste atenção. Só será verdadeiro. Aqui é o contrário da disjunção, que só é verdade quando dá uma verdade e uma falsa. Aqui não. Duas falsidades e duas verdades é verdade. Trocou sinal, é falso.
Então, com aquela palavra se, somente se, tem que lembrar desses detalhes. Ó. Aqui no caso aqui, você tem que lembrar desses dois detalhes. Ó. Deu duas mentiras, é verdade. Deu duas verdades, é verdade. O que der trocado é falso. Beleza? Aí você poderia perguntar assim, que exemplo poderia acontecer num caso desse? Ó, nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que eu diga assim, ó, 4 mais 3 é igual a 7. Se então 3 mais 2 foi igual a 8. Olha, você observa que essa sentença aqui, 4 mais 3 igual a 7, ela é verdadeira. Ó, verdade. É assim que vem os problemas, viu? Se então 3 mais 2 é igual a 8, isso aqui é falso. Ora, verdade na primeira, falsidade na segunda, com se então, é falso. Percebeu aí? Verdade e falso, no se então, é falso. Poderia ocorrer o contrário. Olha aqui, ó. Vamos supor que eu viesse essa sentença assim, ó. 4 mais 3 é igual a 8. Se então 6 mais 2 é igual a 8. Observe, eu vou julgar essa sentença aqui. Eu vou dizer que 4 e 3, 7 é 8? Não, é falso. Mas se então 6 e 2, 8 é verdadeiro. Ora, se uma falsidade e uma verdade no se então, ó, é verdade. Aqui a resposta é verdadeira. Viu aí como a questão que ocorre no raciocínio lógico? É um negócio até desproporcional ao raciocínio da gente, mas na verdade no raciocínio lógico é isso aí que funciona nas tabelas verdade. Então se você está concentrado com relação ao sinal aqui, ó, se então, e sabe que é falso apenas quando é verdadeiro e falso, não tem como você errar. Não vai pegar um problema desse e dizer que é falso. Que aí você vai perder a questão. Porque tem uma falsidade, mas tem uma verdade. E falsidade e verdade é verdade. Beleza? Ali, por exemplo, você poderia ter isso aqui, ó. 3 é menor que 4. Se somente se 2 for maior que 3. Imagina você, ó, se somente se. Até o símbolo você tem que memorizar. O que é que vale o quê? O que é i, que símbolo é i, que símbolo é o, que símbolo é o, que símbolo é se então, que símbolo é que representa se somente se. Que essas palavras vêm no problema, né? Vocês vão ver lá na frente muitas questões assim. Então, você está vendo que isso aqui é se somente se? É lógico que 3 é menor que 4 é verdadeiro. É verdadeiro. Mas o 2 maior que 3 é falso. Por esse fato de usar se somente se, eu digo que isso aqui é falso. A conclusão dela é falsa. Porque verdade e falsidade, ó, dá falso. Mas vamos supor que fosse assim, ó. Ou aliás, 3 é menor que 4 é verdadeiro, 2 é menor que 3. Vamos botar aqui agora que 2 é menor que 3. 3 é menor que 4, verdade. 2 é menor que 3, verdade. No se somente se, verdade e verdade, é verdade. Beleza? Olha aqui, ó. Poderia acontecer isso, ó. 3 é maior que 4. 2 é maior que 3. 3 é maior que 4? Falso. 2 é maior que 3? Falso. Duas falsidades no se, somente se, é verdadeiro. É difícil de acreditar, mas é verdadeiro mesmo. Por causa da tabela do se, somente se. Então, se você for pegar da primeira tabela
até a última e tentar memorizar todas essas possibilidades, você vai ficar maluco. Você tem que lembrar, é assim, ó, quando tem o i, só é verdade quando tem duas verdades. Aí o resto que vier é falso. Quando tem o ou, fulano não sei o que, ou, pá, com o alternativo ou, você tem que lembrar que só dá falsidade quando tem duas falsidades. O resto tudo é verdade. Aí você fica sem memória, precisar decorar tudo. Não, basta um detalhe. Agora a tabela do ou e a tabela do se, somente se, essa sim que eu tenho que ter dois raciocínios. No caso do se, somente se, quando é verdade, verdade, falsidade, falsidade. E no caso da disjunção exclusiva, que é o ou, aí eu tenho que lembrar que ela só dá verdade quando dá uma das duas trocadas. Ou verdade e falso, ou falso e verdade. Se eu quiser ir pelo raciocínio da verdade. Mas se eu quiser ir pelo raciocínio do falso, na disjunção exclusiva, eu vou dizer que duas verdades ou duas falsidades são falsas. É o contrário disso. Ó. Você pode associar isso. Ó. Disjunção exclusiva, o ou, ela tem uma aparência muito grande com se, somente se. Porque lá tem duas possibilidades. E aqui também tem duas. Aqui, se eu for raciocinar pela verdade, dois iguais, verdadeiro. Lá no outro, dois iguais é falso. Entendeu? Isso aí são as 5 tabelas verdade chamada, porque você lá na questão, na hora que você tiver que fazer, ou nas provas minhas, testes, etc., bem como lá no Enem, que é possível que surja, né? Raciocínio lógico ele gosta de usar também, não só em sentenças, como também naquele espaço visual, que vocês vão ver muitos casos aqui em raciocínio lógico, que você vê figuras comparativas de figura tal, o que equivale embaixo, qual figura que representa, e tem um critério de raciocínio nesse caso das figuras e de frases muito grandes, que tem umas técnicas que mais na frente eu vou explicar a vocês, vocês vão entender tranquilo, fica fácil de descobrir. Bom, com relação às tabelas, estão aí todas, vocês dêem uma estudada boa, porque aí vocês vão memorizar e não vai ter dificuldade não, viu? Vou apagar aqui para colocar um caso que pode surgir. Esse problema que eu vou botar aqui, ele foi da USP, São Paulo. Eu tirei de lá. É o seguinte, quando vem um questionamento como esse que eu vou colocar aqui, você tem que lembrar dos símbolos, dos valores das tabelas verdade, para você chegar a uma conclusão. Mas antes de falar dessa tabela, tem também as negações de proposições. Nem sempre vem a questão afirmando a proposição, ela vem negando alguma coisa. E os símbolos de negação de proposição, vocês podem botar aí um subtítulo aí, ó. Negação de proposições. É um caso interessante, ó. Negar a proposição, ela virá com esse símbolo, ó. Ou este símbolo vai ser no martelinho, é negação, ou um tio, é negação também. Se vier na frase, antes da frase, esse símbolo vai ser no martelo, aqui, é negando a proposição, ó. Não, está dizendo que não. Ou esse símbolo que é um tio, aqui também é uma negação. Tanto faz um quanto o outro. Isso vem antes da proposição, está dizendo, não, aquela proposição é nada, é negando mesmo. É, por exemplo, dizer assim, Jorge é especialista em medicina. Se vier o martelinho antes, ele está dizendo, não, Jorge não é especialista em medicina. Negar uma proposição é exatamente o contrário do que está falando. Beleza? Agora, quando ocorrer duas proposições negando
ao mesmo tempo em uma frase, ela se torna verdadeira. Quer ver um exemplo? Eu vou botar assim, ó. 2 é par. Aqui é a proposição P. 2 é par. Aí você diz, é proposição? É, porque 2 é sujeito, isso é verbo e aqui é o complemento. 2 é par. A proposição. Aí eu vou negar essa proposição. Olha. Eu estou dizendo o que aqui? Não P. Aí eu vou dizer 2 não é par. Neguei. Aqui é um conjunto só, viu? Ele vem assim, ó. Proposição P diz o quê? 2 é par. Eu sei que é verdadeiro. Mas aqui já está dizendo, ó, não P. Negar a proposição que está em cima é dizer que 2 não é par. Eu neguei, ó. Não é par. Agora, não P presta atenção, não P, deixa eu colocar assim. Ó, não ou não P. Negou 2 vezes. Sabe o que acontece? Quando uma proposição vem negada 2 vezes, ela torna a proposição verdadeira. Não é falsa como essa. Ó. Aqui ela negou 2 vezes, dá a realidade da proposição. Como é que eu negaria isso aqui? Eu diria, ó, 2, não, neguei. É ímpar. Negou de novo. 2 não é ímpar. Negou, não, e negou ímpar porque não é, ele é par. Agora eu te pergunto, se 2 não é ímpar, é porque ele é o quê? Par. Então, 2 negações torna a proposição verdadeira. Deu para entender? 2 é par? É. 2 não é par? Neguei. 2 não é ímpar. Não negou. E é ímpar, está negando de novo, porque não é ímpar. Então, se 2 não é ímpar, é porque é par. Beleza? Bom, em cima dessas negações, aí o que é que acontece? Vem a questão que eu falei da USP, que disse assim, ó. Antes de dar essa proporção, ela fala assim, ó. Na construção de uma tabela, verdade, para você definir uma questão, primeiro você tem que colocar, ó, as proposições simples, por exemplo, P e Q, na tabela, as negações, essa é a ordem, é bom até que anote, viu? Quando eu for fazer uma tabela, eu tenho que colocar lá na questão que vem, eu começar a ver o que tem nela e botar, ó, primeiro as proposições simples, P e Q, ou Q e R, o que for, depois as negações dessas proposições na ordem, depois as conjunções, que é o I, depois as disjunções, que é o OU, depois as disjunções exclusivas, que é o OU na ordem, depois as condicionais, se tiver na questão, se não tiver, não bote. E por último, e as bicondicionais. Depois, se você distribuir isso na tabela, a última coluna da tabela é a proposição toda, o que veio na questão. Como eu vou botar aqui agora um exemplo para você ter ideia do que eu estou falando. Ela diz assim, ó, veio a questão assim, ó, P e Q, aqui são proposições simples, P e Q, beleza? O que é isso? Se e então.
Se então não P ou não Q. Se então não P ou não Q. É isso mesmo? Exato. Não é assim. Não P, é isso mesmo. Não P ou não Q. Aqui é a questão, ó. Ele diz que P e Q, se então não P ou não Q. Eu vou botar uma tabela aqui de resposta desse caso, que foi como veio lá, ó. Ele diz que o resultado daquilo ali é isso. É P, não P, não P ou não Q. Ele falou que a resposta disso é isso. Verdade, verdade, falso e falso. Verdade, falso, verdade, falso. Que o resumo final da última da tabela deu assim, ó. Falso, falso, verdade, falso. Isso aqui é o que você tem que basear. Depois que você fizer aquela tabela, você vai ver se vai dar isso. Se der, logicamente, você vai marcar ela. Se não, vai marcar que realmente aconteceu. O que foi que eu disse? Ali é a pergunta, ó. Isso aqui na tabela dá aquele resultado lá final, FFVF. Se for, você vai lá na opção e marca. Se não, vai ter outras tabelas, você vai marcar que é correta. Aqui, aí eu vou fazer a tabela. Eu vou ver aqui quantas colunas vai ter, ó. Uma coluna do P, uma coluna do Q, que eu não disse que faz primeiro as proposições simples. Vou até colocar logo aqui a tabela, ó. É grande. É. Claro que no rascunho lá você não vai fazer esse tamanho todo. Mas, atenção. Primeira coluna, segunda coluna. Primeira coluna e a segunda é das proposições simples, P e Q. A segunda coluna, a terceira coluna e a quarta, se adotaram aí, bem, se não, anote. Primeiro vem na tabela as proposições simples. Depois vem as negações das proposições, ó. Não P, não Q. Beleza? Depois vem as conjunções. O que é conjunção? O I. P e Q. O I, que é assim. Depois as disjunções, que é disjunções ou, tá ali. Eu estou botando porque tem, se não tivesse eu não botava. 1, 2, 3, 4, 5. P ou Q. Beleza? Olha quantas coisas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando o quê? O se então. Aí eu botei. Não, aqui agora vem a negações não P ou não Q, que é a final aqui, ó. Não P ou não Q. Não P ou não Q. P ou e não. Aí agora vem a, deixa eu ver aqui, PQ, não P, não Q, P e Q, tá aqui. Aqui assim, ó, desculpa aí. Deixa eu aumentar aqui essa tabela. P e Q, não P ou não Q, que é exatamente o U, ó. Depois do I, o U. E aqui, por final, a tabela toda, o resumo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o que eu coloquei. Proposição simples primeiro, negação das proposições, que é o não aqui, a conjunção e, a disjunção ou, na ordem, e ali o final é a tabela toda, que vai entrar esse sinal. Ele diz o quê?
P e Q. Se então, na ordem, ó, depois da disjunção vem a condicional, P e Q, se então, não P ou não Q. Pode olhar que isso aqui é ela toda, lá no final. Depois que eu coloquei na ordem da tabela, é fácil. Agora tem que ter uma atenção danada. Proposições simples primeiro, uma coluna é outra. Negação das proposições na ordem. Depois as conjunções, que é essa que tem aqui. Se não tivesse, eu não botava. Depois o disjunção, que é onde está ali. E por último, já que coloquei todos os sinais, a tabela toda que vem o se então. A ordem pode dar que está decrescente, ó. Proposições, negações, conjunção, disjunção, condicional. Ele está dizendo que a condição disso é para ser isso. Agora, aqui para... São 4 linhas, porque tem duas proposições. Logicamente, 4 linhas. Vamos lá. Preste bem atenção aí, viu? 1, 2, 3, 4. Nós estamos fazendo isso para ver se no final lá vai dar aquilo. Se não der, está errado. Claro. Aqui é aquela mesma situação, ó. Metade é verdade e metade é falso. Não vai fugir daquela tabela. Aqui é alternado, verdade e falso, verdade e falso. Ó, as proposições simples, colocadas metade verdade, metade falso, segundo aquelas tabelas que a gente fez anteriormente. Verdade e falso, verdade e falso. Beleza? Repara como não é difícil, é só você ter atenção. O que é que ele diz aqui, ó? Não P. Se aqui é verdade, eu negar, eu digo que é falso. Se aqui é verdadeiro, eu vou negar esse que, eu vou dizer que ele é falso. Negar P aqui, verdade, é falso. Negar Q aqui é verdade. Se está falso, eu neguei. Verdade. Se aqui é falso no P, eu nego dizendo que é verdade. Se é verdade aqui, eu nego dizendo que é falso. Aqui eu nego os dois. Falso e falso, verdade e verdade. As negações, ó pessoal, as negações. Beleza? Agora eu te pergunto, P e Q. Quando é que é verdade P e Q? Quando é que é verdade a proposição primeira com a proposição segunda? Só é verdade, eu estou olhando aqui, ó. P, Q. P e Q. É aqui que eu estou olhando. E só é verdade com I quando tem duas verdades. Então aqui é verdade. O resto, todo mundo é falso. Porque eu estou relacionando, ó, P e Q, que só é verdade quando P e Q são duas verdades. Então aqui é verdadeiro. Mas o resto é tudo falso. Beleza? Agora aqui eu vou relacionar aqui, ó, não e não, no ou. Eu vou relacionar isso aqui, ó. Não e não. Não e não. Mas o símbolo é ou. E quando é que é falso ou verdadeiro no ou? Quando tem duas falsidades, é falso. O resto tudo é verdade. Então aqui, ó, cuidado, que eu estou olhando é aqui, ó. Não, 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 não. Falso e falso? Falso e falso é o quê? É falso. Beleza? No ou? Agora o resto tudo é verdade. Ó. Verdade, verdade, verdade. Entenderam?
O negócio parece complicado, mas não é muito não. O negócio é você distribuir também, porque é letra demais, vai deixar o cara maluco. Mas você tem que chegar àquela conclusão lá, aí não tem jeito, você tem que sair. Ó, depois eu vou repetir isso aqui. Agora presta atenção. O que é que ele diz aqui, ó? P e Q. Onde é que está P e Q? P e Q. Não P ou não Q está aqui, ó. Agora eu relaciono isso com isso. Ó, P e Q. Está aqui na proposição toda. Se então, o Q? Não P ou não Q? Então é o se então. Agora eu tenho que ver no se então quando é que é falso e quando é que é verdadeiro. E o se então só é verdade, só é falso quando? Quando a primeira é verdade e a segunda é falsa. O resto tudo é verdade. Então, a primeira verdade e a segunda falsa é falso. Agora o resto tudo é verdade, ó. Verdade, verdade, verdade. Bateu com aquela tabela? Nunca. Então aquela tabela está errada. A tabela que você ia marcar era a opção que tivesse assim, ó. Falso, verdade, verdade, verdade. Ah, viu aí, pessoal? Como é bom demais. Agora, você pode até imaginar assim, poxa, rapaz, o negócio é complicado. Não é não, é uma questão só de você lembrar do I, o que é que usa, do O, lembra que eu falei? É falso quando é assim, assim, assim. No O é assim e tal. Então, se você tiver essa noção, é lógico que você não vai ter dificuldade. Vai construir a tabela normal, mas lembrando que qualquer questão dessa, que surge muito, viu? Isso aí, para quem não entende, é um bicudo na certa, no B ou D. Mas quem sabe, dá para fazer seu rascunho rapidinho. Mas uma coisa é certa, esse caso dessas tabelas, você tem que ter a noção de como é que vai construir ela. Em cima da questão lá, ver o que é prioridade, para começar a botar aqui na ordem. Ó. Eu não posso pegar aqui e botar se então aqui, porque se ele é lá na frente. Entendeu? Mas se você distribuir a tabela do jeito que... Não é inventar, não. É o que tiver lá, ó. P e Q, ó. Primeiro ele diz assim, ó. Coloque as proposições simples. Botei P e Q. Depois coloque as negações. Neguei P, neguei Q. Depois bote as conjunções. Conjunção é I. P e Q, porque tem na questão. Eu não vou botar aqui se não tiver. Eu não boto, eu boto. Se aqui tivesse assim, ó. P, se somente Q, eu vou botar o se somente Q e não o I. Eu tenho que botar a conjunção na ordem, a condicional, depois botar essa na ordem. Mas aqui não, ela tinha o I. O I é conjunção, é o que vem depois. Depois vem as negações do ou, que aqui tem ou, eu estou botando, do jeito que está na questão. Eu coloquei isso, coloquei isso, é logicamente que o final é esse, é o último sinal, é a proposição toda. Aí você percebe como é que a tabela está completa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. 1, 2, 3, 4, 5 da negação, 6 da outra negação e 7 do se então lá que é tudo. É fácil de você coisar. Se você colocar aqui na tabela o que tem aqui, na ordem, ó, proposições simples. Primeiro, negações das proposições na sequência. Mas repito, se tiver lá na questão, como tem negação, eu botei. Depois as conjunções, que aí, olha ele aqui, ó, tem, eu botei aqui. Depois as disjunções, tem aqui, peguei tudo das disjunções, como está lá. Ó. Aí, como eu peguei tudo, aí fui para o resumo geral, que é a proposição toda. P e Q, se então, não P ou não Q. Beleza? Agora, voltando aqui à solução da questão. Se lá tivesse assim, ó, uma letra lá, ia estar assim, essa opção, vamos supor que fosse a viciada.
a letra B. Na A ia ter uma tabela, na C ia ter outra, na C como estava aqui. Eu ia marcar essa aqui, porque ela bateu com a informação. De verdade, verdade. Tá vendo? É isso. Agora eu vou voltar aqui ao princípio, para você perceber que não é complicado, não é difícil, não é só ver a lógica da coisa. Olha aqui, ó. P e Q, né? Aí eu fiz assim, ó. P, metade verdade. Estou fazendo essa parte de cá, ó. Isso aqui primeiro, isso aqui primeiro. P e Q, a simples, metade verdade, que vocês já aprenderam a fazer essa tabela, não vai ter dificuldade. Falso e alternou. Aqui para cá. Aí eu fui negar essas proposições aqui, ó. Segundo lugar, eu fui negar isso aqui, ó. Na tabela. Porque tem negação lá, ó. Neguei o P, neguei o Q. Depois vem o Q? O I. Olha ele aqui, ó, na ordem. Terceiro eu fiz isso. P e Q, do jeito que está ali na questão. Depois eu fui para disjunção, que é a ordem da sequência. Aí eu fiz isso na tabela, ó, quarto. Não P ou não Q. Porque tem o ou, eu estou botando ele aqui. Como não tem mais nada para mim colocar, se tivesse somente se, eu abria outra coluna ali. Para depois fazer a coluna final, que é essa. Aí ele diz assim, a tabela, depois de construída, a última coluna é da proposição toda. Eu vou distribuindo os sinais na ordem, vou repetir, ó, proposições simples primeiro, negações dessas proposições depois, as conjunções, as disjunções, as condicionais e as bicondicionais. Essa é a ordem de construir a tabela. E a última coluna da proposição toda da questão. Beleza? Aí nós fizemos em quarto lugar isso. E por último, nós fizemos a proposição toda. Beleza? Aí fomos para julgar isso aqui, ó. P e Q. Nós botamos metade e metade e alternamos. Aí ele disse negar P. Ó, tá aqui P, ó. É para negar esse P, é para negar esse Q. Aí eu vim para a linha. Presta atenção. O P está dizendo que é verdade, eu neguei ele dizendo que é falso. O Q está dizendo que é verdade, eu neguei dizendo que é falso. Vou descendo aqui, ó. Verdade, neguei. Falso, neguei. Negar é o contrário. Tá verdade, eu boto falso. Tá falso, eu boto verdade. Aqui, é falso no P, eu botei verdade na negação. Ó. É verdade no Q, eu botei falso na negação. É falso no P, eu botei verdade. É falso no Q, eu botei verdade. Neguei o que está afirmando aqui, ó. Fiz essa coluna daqui para cá, ó. Aqui, neguei todas. Neguei todas. Aí eu fui para o I. Mas aqui ele está dizendo que é o P e Q. Onde é que está P e Q? P e Q. Aqui, ó. Não é aqui que eu vou pegar. Eu vou pegar P e Q, a simples. E a gente sabe que P, proposição, e Q, proposição, só é verdade no I quando tem duas verdades. Aí eu associei isso aqui, por isso que naquela hora eu apaguei e fiz assim, ó. Você pode até fazer lá em seu rascunho que vai te ajudar, com certeza, para não se atrapalhar. Ó, se eu estou fazendo isso aqui, com P e Q, eu vou associar aqui, ó. Aqui é P e Q. É essa coluna que eu estou julgando, ó. E ele diz assim, ó, proposição P com I e Q só é verdade, está lá na tabela de vocês que eu fiz ontem. Quando tem duas verdades. Aí eu venho para aqui e vou ver, ó, duas verdades. É aqui que é verdadeiro no I. O resto não precisa nem olhar, porque dá tudo trocado, só dá falso, ó.
Tá vendo? Aí eu julguei isso com isso, por causa do P e Q e do I. Agora eu vou fazer julgamento daqui, ó. Do não, porque tem não aqui, ó. Não aqui, não aqui, não aqui. Eu vou julgar isso aqui agora, ó. Isto com isso. Essa não me interessa porque eu já julguei. Essas não me interessam porque já julguei nem aqui. Agora aqui para lá. Porque aqui tem não P e não Q. E aqui tem não P e não Q. Mas o símbolo que está entre uma proposição e outra é o ou. Aí eu vou ver aqui, ó. Quando é ou, o que é falso, o que é verdade. E vocês sabem, e está nas tabelas de ontem, que se alguém não memorizou, mas já está reafirmando o conhecimento agora. E dá uma olhada. Só é falso no ou quando tem duas falsidades. Nesse ou aqui, ó. Aí eu venho associar isso com isso, duas falsidades no não P e não Q. Não P e não Q, duas falsidades. No ou é falso. Mas o resto, tudo aqui, ó, é verdadeiro. Trocou e deu igual verdade, é verdade. Então, a falsidade só existirá no ou quando as duas forem falsas. No não P, não vai pegar aqui não, porque aqui não é P e Q, é não P, é aqui, ó, não P e não Q. Não P e não Q é isso com isso. Agora, o símbolo que vai fazer eu botar as verdades e falsidade é esse ou, ó. Como eu sei que duas falsidades é falsa, eu joguei. O resto eu já preenchi de verdade. Não precisa nem se preocupar. Agora, isto aqui, vou apagar aqui para você ver, ó. Tem P e Q. Onde é que está P e Q? Aqui. Olha ele aqui, ó. Se então é o símbolo que eu vou julgar. Ele não tem aqui não, mas é o julgamento P e Q desta coluna, ó. Com quem? Com esta outra coluna aqui, ó. O julgamento é feito aqui, ó, gente. P e Q. Com não P ou não Q. Aqui, ó. P e Q, não P ou não Q. Mas é o que eu vou definir aqui? O que está no si, então. Que é a proposição toda. Beleza? Aí você vai e faz. P e Q, não tem nada que pegar isso para trás aqui, ó. O que é que eu quero com isso? Se aqui não tem negação, aqui para que eu vou pegar? Aqui é o, eu vou pegar é isso com isso, porque aqui tem isso e tem isso. É o resumo geral. E a gente sabe também que no se então, que é esse símbolo, só será falso quando der a primeira verdadeira e a segunda falsa, que nós demos até aqueles exemplos aqui nesse estado que vocês viram, né? Então, eu fui, verdade e falso, aí ó, deu primeiro verdade, aqui, e a outra falsa, aqui é falso. O resto não precisa nem olhar, porque tudo isso aqui é verdadeiro. Então, este problema resume-se naquilo lá. É uma falsidade e três verdades. Logicamente, se a tabela fosse aquela, na opção é ela que eu ia marcar, que vocês iriam marcar. Beleza? Então, aí nós falamos das tabelas, da construção de tabela, das conjunções de junções condicionais e etc. E as sequências lógicas, que são a sequência, nós vamos pegar em outra aula. Porque lá no programa que eu coloquei para a Débora e para vocês, está falando de trigonometria, que vocês já têm conhecimento. Por isso que eu não dei essa aula ao vivo ontem, porque já é de conhecimento de vocês, a trigonometria, a lei dos senos e cossenos, já é de conhecimento de vocês, que foi dado. Então ele está como revisional aqui no livro, na aula 18 e 19, que a 20 é do raciocínio lógico. 18 e 19. Aí voltando para lá, nós vamos ver trigonometria, de modo geral, e a lei dos senos e lei dos cossenos, que é também um assunto muito corrente do Enem, vocês sabem disso, né?
E aí, nas próximas aulas, lá para frente, nós vamos ver as sequências lógicas que estavam marcadas ontem para dar, que vem sequências, valores, símbolos e muitas coisas para vocês entenderem como é que faz no raciocínio lógico. Com relação às tabelas, já está aí. Vocês eu creio que não vão ter dificuldade, né? Não é tão molinho, não, é meio complexo, mas com cuidado dá para você pegar tranquilo. Não se preocupar. Quem foi que falou isso aí? Ah, vai te arrumar, Google. Deixa, dá uma paradinha aí de 2 minutos. Pronto. Aí, galera, aí falando do assunto que você já tem conhecimento, a gente só está fazendo revisão, né? Porque está no conteúdo do livro de vocês. Logicamente, a gente tem que seguir, né? Que é exatamente sobre trigonometria, lei dos senos e lei dos cossenos. Na parte de trigonometria, logo no triângulo retângulo, que está ali desenhado, é o teorema de Tales. Que esse teorema dele, ele usa para encontrar medidas de lados e etc., pelos ângulos internos da figura. E basta que tenha uma medida de um lado apenas para que você possa encontrar as demais. Que não é o caso do teorema de Pitágoras, né? Que Pitágoras você tem que ter no mínimo 2 lados de medida de um triângulo para encontrar outra medida. Mas no caso do Tales, não. Tales estuda pelos ângulos internos das figuras, dos triângulos, para encontrar as outras medidas que faltam, né? No caso. E ele trabalha com seno, cosseno e tangente. O seno diz que é a fórmula cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno fala que é cateto adjacente dividido pela própria hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aqui não entra a hipotenusa. E vocês sabem que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Os outros são os catetos, maior e menor. Mas aqui a gente não trabalha com cateto maior, cateto menor. Trabalha com cateto oposto e cateto adjacente. Nessa figura que eu fiz aqui desse triângulo, por exemplo, você vê um triângulo aqui, ó. Aqui tem 4 triângulos, que a quantidade de triângulo demonstra pela quantidade de ângulos retos que ele possui. 1, 2, 3, 4. Parece 5, mas não é. São 4. Alguém poderia dizer 1, 2, 3, 4. E mais o grande 5. Não, já está incluso o grande aqui, ó. Então são 4 triângulos. Esse triângulo ABC, esse triângulo ADE, esse triângulo AFG e esse outro triângulo AHI, né? O que é que diz Tales? Esse ângulo aqui, ele vale a medida dele para qualquer triângulo desse que está aqui, ó. Independe de ser esse ou esse, ou um maior aqui, ou outro maior. Não importa. O ângulo daqui é valor de medida para todos os triângulos. Agora, os lados não, esses mudam. Porque esse lado, por exemplo, é menor que esse, que é menor que esse, menor que esse, menor que outros que eu faço aqui. Com relação aos lados, eles modificam. Tem tamanhos diferentes. Mas com relação aos ângulos, não. O ângulo que medir aqui nesse triângulo é a mesma medida para todos os outros triângulos que estão sobrepostos, né? Então, o que é que ele fala? Que o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que é cateto oposto? Cateto são esses 2 catetos aqui, ó. Nesse caso do ABC, esse aqui é um cateto. Esse aqui é outro cateto. Onde eu acendi aqui, ó. Catetos são adjacentes ao ângulo. E adjacente a esse. Ó, cateto, cateto. O que é oposto a esse ângulo? Claro que é o cateto que está na frente dele, ó. Lá do outro lado. O que é cateto adjacente? Aquilo que está colado no ângulo. E o que é isso aqui? A hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo. Essa medida aqui é da hipotenusa, desse trianguinho ABC. Beleza? Os catetos é isso aqui. Aqui está o ângulo. Oposto é quem não está ligado ao ângulo. Adjacente é quem está colado ao ângulo. É tanto que se você pegar da figura e tirar esse lado aqui, ó,
ele vai sair com o ângulo. Aí é adjacente. No entanto, se você retirar aquele lado, ele vai sair sozinho. É o oposto. Adjacente, colado ao ângulo. Oposto, desligado do ângulo. Do ângulo obtuso agudo. Não é esse daqui não, ó. O ângulo reto tem nada a ver com a história. É esse aqui, ó. Que ele pode ser agudo ou obtuso. O que é o ângulo agudo? Um ângulo menor do que 90 graus. Então o 90 não entra, tá vendo? O que é um ângulo obtuso? Ele é maior do que 90 e é menor do que 180. Mas no caso aqui a gente trabalha com agudo, que vamos supor que eu botasse 30 aqui, ó. 30 é um ângulo agudo. Olha aí, ó, os ângulos agudos aqui, 30, 45, 60, tá vendo? Menores do que 90. Então, já sabe que o oposto é o que está contrário ao ângulo e adjacente é aquilo que está colado ao ângulo. Beleza? Então, nesse triângulo ABC, por exemplo, segundo o teorema de Tales, ele diz que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu vou ter o quê? Cateto oposto a esse ângulo é BC. É o lado BC. Hipotenusa, o lado AC. Essa regra aqui eu uso no seno. Tranquilo? Se eu pegar esse triângulo ADE, eu vou ter, ó, DE, oposto, dividido por AE, hipotenusa. O da frente, eu vou pegar, ó, FG, oposto, sobre AG, hipotenusa, daqui para aqui. E o último lá, eu vou pegar HI, que é oposto, sobre AI, que é a hipotenusa. Essas regras aí desses 4 triângulos que eu botei é do seno do triângulo. Do seno. O cosseno já fala o quê? Cateto adjacente. Nesse triângulozinho aqui eu tenho AB, ó. Adjacente. Sobre a hipotenusa, AC. Nesse outro eu vou ter AD, que é adjacente, sobre AE, que é a hipotenusa. No da frente eu vou ter AF, que é adjacente, sobre AG, hipotenusa. E por último lá eu vou ter AH sobre AI. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa e assim vai. Já aqui na tangente não entra a hipotenusa. Ele entra o cateto oposto desse triângulo, que é BC, sobre AB. Ele vai entrar DE sobre AD. Aqui não entra a hipotenusa. Ele vai entrar FG sobre AF. E vai entrar HI sobre AH. Oposto, adjacente, oposto, adjacente, oposto, adjacente e assim por diante. Quando a gente vai trabalhar com seno, cosseno e tangente, vocês têm aquela tabela que tem gente que gosta de uma musicazinha aí, dos ângulos de 30, 45 e 60, são chamados de arcos notáveis, são o básico da trigonometria. Os outros são derivados deles. Vocês lembram daquele negócio do quadrante, quando transfere de quadrante, um ângulo de 130, de 120, quanto é que vale e tal, que não é o caso. Mas a tabela diz que os ângulos de 30, 45 e 60, eu coloquei 90 aqui, você sabe que eu gosto de colocar, porque ele aparece sempre também nos problemas, até porque é um triângulo retângulo e tem um ângulo reto. Eu boto aqui, mas na tabela não tem, mas eu coloco. E aí vocês vão trabalhar com seno, cosseno e tangente nas figuras, usando esses ângulos. 30, por exemplo, ele tem seno meio, tem cosseno raiz de 3 sobre 2, é o valor do cosseno, e a tangente raiz de 3 sobre 3. O de 45 graus você tem raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, ó, iguais, e a tangente vale 1. O de 60, raiz de 3 sobre 2, raiz meio e raiz de 3. O de 90, ele só tem seno 1 e cosseno 0, e a tangente não existe. O que é que acontece? Para você memorizar essa tabela, que eu sei que vocês já estão bem familiarizados com ela, mas num caso de esquecimento, lembre assim, ó, que o seno de 30 é o cosseno de 60. Então, se eu tenho na mente
o seno de 30, não tem por que eu não saber o de 60. O de 45 não mistura, que é tudo igual. E o cosseno de 30 é o seno de 60. Tá vendo? É o contrário. O que é seno desse é cosseno daquele. O que é o seno desse é cosseno do outro. Invertido. E lá na tangente, para você lembrar bem, ó, esse tem raiz de 3 com denominador 3 e o outro só tem a raiz de 3, não tem denominador. Por que 45 não mistura? Porque raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 não tem nenhum. Então é único. E a tangente que vale 1. Beleza? Então, quando você vai trabalhar com teorema de Tales, que um triângulo tem apenas um lado de medida, é ter aquela tabela na sua mente e é cateto oposto sobre hipotenusa e tal. E que a hipotenusa é sempre aquele lado que é oposto ao ângulo reto. Aí tudo aqui é hipotenusa. Oposto ao ângulo reto, oposto ao ângulo reto, oposto ao ângulo reto. É o lado maior do triângulo retângulo, certo? É tanto que se uma figura vier parecida, que todos os lados são iguais, ou tem dois lados iguais e tal, no visual, veja onde é que está o ângulo reto. Que onde ele tiver, com certeza o lado oposto a ele será a hipotenusa, o lado de maior medida de um triângulo retângulo. Beleza? Vou apagar aqui para a gente ver um exemplo aqui rapidinho. Então, essas fórmulas do teorema de Tales ajudam muito a você encontrar problemas. Além do que, sem usar ela, nós vamos ver a lei dos senos, que é o mesmo resultado com até uma certa facilidade maior para resolver questões. Vamos supor que você tenha um problema assim, ó. Vou botar aqui uma torre, qualquer coisa assim. Aí, ele te pede a altura dessa torre, e ele vai te dar um valor aqui, vamos supor, 50 metros. E aqui não tem nada, só isso. Aí o teorema de Tales, ele fala que basta que eu tenha um lado de medida, não precisa nem preencher. Sim, outra coisa. Naquele exemplo lá, eu botei o ângulo aqui, ó. Aí ficou cateto oposto, hipotenusa. Mas se por acaso fosse esse ângulo ali, eu não vou dizer que esse é oposto. Aí não. Depende da posição do ângulo. Isso aqui está sendo adjacente a ele, ó, colado. Então aquela regra ali é pro forma, depende de onde está o ângulo. Se eu tiver com um ângulo aqui, o oposto é lá. Se eu tiver com um ângulo lá, o oposto é cá. É isso, ó. Então depende de onde o ângulo está, né? Outra coisa, todo triângulo, independentemente de ser retângulo, é isso que eu estava falando. Aí você tem aqui, ó, quer saber a altura dessa torre, né? Que podia ser em outro lado, podia ser esse comprimento, não importa. Mas você tem um lado de medida, logicamente está pronto para você resolver. E aqui está o ângulo. Você vai fazer um cálculo desse, você vai dizer o quê? Que é o lado de lá, ó, oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa, eu estou trabalhando com o quê? Com o seno. Não é mesmo? Um seno de quê? De 30 graus. Eu tenho cateto oposto, que é o que eu procuro, sobre a hipotenusa que eu tenho. Então, cateto oposto sobre hipotenusa é igual seno de 30, porque a regra diz que cateto oposto dividido por hipotenusa é seno. E quem é esse seno de 30? Aí você tem que lembrar da tabela, ó. O seno de 30 é meio. Então, eu vou dizer que meio é igual a x sobre 50. Fazendo cruzado aqui, nós vamos ter o quê? 2x é igual a 50. É porque o valor daquela torre é 25 metros. Se tiver metro, né? Se tiver centímetro, decímetro, sei lá. Bote.
Então, como aqui a grandeza está metro, logicamente lá metro. Então, essa torre mede 25 metros. Beleza? Agora, vamos colocar esses 50 aqui na mesma figura. Você desenha aí. Só que ele está pedindo... Vou colocar ali. Vou colocar os 50 aqui agora. Aí, ele quer aquele lado mesmo, mas não é a hipotenusa que ele tem valor. Ele tem valor do cateto adjacente. É diferente. Agora, quando eu pego o cateto oposto sobre cateto adjacente, eu não estou trabalhando com seno. Eu estou trabalhando com o cosseno, com a tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí é a tangente. E a tangente de 30 graus é quanto? Olha lá, ó. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Cruzado 3x é igual a 50 raiz de 3. É porque x é igual a 50 raiz de 3 sobre... Aí o resultado totalmente diferente daqui, ó. Beleza? Aí lembrando que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Mas se pedir para usar 1,7, use. Depois divida por 3, você vai encontrar a medida desse lado, da altura da torre. Beleza? Então é fácil demais trabalhar com seno e cosseno e tangente. Desde que você lembre dos valores trigonométricos, está resolvida a questão. Beleza? Não tem dificuldade. Agora, há muitos casos que ocorre de vir 2, 3 triângulos sobrepostos, né? Um dentro do outro. Vamos ver aqui. Por exemplo, você pega uma figura dessa, ela tem aqui 90, vamos colocar aqui 60 graus. Logicamente aqui é 30, que dá 180 dentro do triângulo. E eu vou colocar aqui assim, ó. Vou dar 60 aqui. Não, 30 mesmo. Aí eu faço isso. Observe. Um triângulo, outro triângulo. Eu vou querer o valor deste x. Eu vou querer o valor daquele y. E eu só tenho essa medida aqui, ó, 100 metros. Presta atenção. O primeiro passo, quando você vai trabalhar com Tales, é você preencher os ângulos internos do triângulo. O passo é esse. Depois você vai trabalhar os lados. E você vê aqui, ó, 90 com 60 desse triângulo grande, 150 com 30 lá embaixo, 180. Mas quando sai um segmento do vértice que vem para o outro lado aqui ó, do triângulo, ele divide esse ângulo no meio. Logicamente, isso aqui é chamado de bissetriz, ó. Divide o ângulo ao meio. Então, logicamente, nesse caso vai ficar 30 nesse ângulo, ó, e 30 naquele outro do lado de lá. Ou seja, 30 vai valer para aquele triângulo e 30 vai valer para este triângulo que está aqui. Beleza? Porque a bissetriz dividiu o ângulo no meio. Ele é 60 para o triângulo todo. Mas ele é 30 para o triângulo daqui e para o triângulo de lá. Dividiu no meio. Aí você poderia dizer assim, eu devia calcular tudo com 60. Até pode, mas vai dar um trabalho a você danado. Você vai ter que pegar 100 mais x para encontrar valor. Enquanto que eu achando esse valor aqui, ó, desse segmento que é a bissetriz, o valor dele vai valer para aquele triângulo de lá. Vai ter uma medida, eu posso trabalhar o Tales, né? Porque basta ter uma. Como tem aqui uma, ó. Com uma só encontro tudo que tiver aí. Se tivesse outro triângulo na frente, eu ia andando até achar tudo. Mas como eu tenho essa medida nesse triângulo, ó, nesse aqui, onde ele veio, a medida, não é para lá. Eu calculando esse triângulo é melhor do que você pegar o triângulo grande. Se fosse para pegar, não precisava dividir.
Mas fazendo por parte é melhor. Então, esse segmento aqui, ó, quando eu vou trabalhar para encontrar x e y, ele vale para esse triângulo, é a hipotenusa desse triângulo e é um lado daquele triângulo lá, um cateto tudo de lá. Então, eu achando esse valor, eu posso com ele encontrar as medidas x e y do triângulo que está lá. Porque aqui, por enquanto, ele não tem medida nenhuma. Como é que eu vou trabalhar sem medida? Aí não existe teorema nenhum que faça você encontrar. Pode ele estar cheio de ângulo aqui, os ângulos tudo certinho. Mas se não tiver a medida de um lado, não tem como aplicar Tales, entendeu? Então eu tenho essa medida aqui, eu posso trabalhar esse triângulo de cá, ó, esse aqui, vou até acender aqui para você ver, ó. Esse triângulo aqui, até aqui, e daqui para aqui com essa bissetriz, ele forma esse triângulo retângulo aqui. Então eu procuro isso aqui, determina qualquer letra aí, pode ser K. Eu vou encontrar essa medida usando o teorema de Tales. Depois que eu achar essa medida, aí eu parto para o lado de lá. O que é que ele fala? Isso aqui é o que daquele ângulo que está assim? Deixa eu preencher aqui embaixo. 90 com 30 daqui, 120. Aqui é 60. Para dar 180. Aqui faz uma meia volta para preencher o ângulo de lá, ó. Esse aqui eu já sei que é 30, ali é 30 e aqui é 120. Porque a meia volta dá 180. Então, quando você preencher os ângulos internos do triângulo, aí agora você vai trabalhar os lados dele, para encontrar as medidas. E você vê o seguinte, ó. Aqui é 30. Melhor você pegar o ângulo de 30, que é mais fácil de trabalhar. E aqui está 30. O que é que esse cateto é daquele ângulo de 30? Oposto. Porque adjacente é esse, ó. Aqui, ó. O 30 está ali em cima. 30 graus. Adjacente, colado ao ângulo, oposto que está contrário. Está aqui o 100, ó. Então, no teorema de Tales, eu tenho, ó, cateto oposto sobre quem? Hipotenusa, que eu não sei quem é. É K. Agora, é igual a quem? Ao seno de 30. Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o seno de 30? Meio. Fiz isso, ó. K vezes 1 dá K. 100 vezes 2, 200 metros. Então, esta medida aqui desse segmento, que é a bissetriz, ela mede 200 metros. Beleza? E observe, se é a hipotenusa, é maior do que os catetos. Aqui já ficou 100, aqui vai dar mais de 100 um pouco, mas não dá 200, com certeza. Então, quando eu encontrei aquela medida, aí você tem o que? O raciocínio, que é x e que é y. Isso aqui, ó, vou até apagar, ó. Não preciso mais disso, nem disso. Para que eu quero? Eu estou querendo x e y, eu tenho um lado de medida do triângulo. Agora com o lado teorema de Tales. Mas presta atenção. Quando eu apaguei esse triângulo que era retângulo, isso aqui não é um triângulo retângulo. Cadê o ângulo de 90 graus? Tá vendo? Ali em cima é 30, ó, que foi dividido no meio 60. E o que que diz a regra dos triângulos? Que quando um triângulo tem dois ângulos de base iguais, ó, 30 e 30, os lados dele também são iguais. Isso quer dizer o quê? Se aqui mede 200, aqui também é 200. Porque tem lados iguais. E lados iguais, ângulos de base iguais. Esse x eu não preciso nem eu calcular, eu já sei que ele é 200 também. Porque este lado é igual a este. Porque os ângulos de base de 30 são iguais. E ângulos de base iguais, lados iguais. Isso é um triângulo isósceles, não é retângulo. Retângulo é quando tem um ângulo reto.
Agora aqui eu posso fazer, ó. Esse 30, isso aqui é o que dele? Oposto. 200 oposto. Sobre quem? Hipotenusa. Ali é hipotenusa. Ó. Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. E seno de 30 é meio. Y vezes 1 dá Y. 200 vezes 2 dá 400. 400 metros, que é o lado maior. Tá vendo aí? A gente trabalha trigonometria com teorema de Tales exatamente usando esse critério. Cateto oposto, cateto adjacente. Ele pode ter, como eu falei, diversos triângulos remontados um no outro. Eu vou achando, se tivesse medidas cá para frente, eu faria a mesma coisa, achava um lado, ia andando e aplicando aqueles detalhes lá. Tranquilo? Presta atenção. No caso de um triângulo que ele dá 180 graus, como é o caso aqui, 120 com 30 e com 30. Mas vocês se recordam bem, só vou relembrar que na lei dos senos a gente vai usar isso. Mas vai mesmo. Não aí agora, mas na lei dos senos você vai usar. E você tem mais ou menos isso aqui, só para relembrar, que eu sei que vocês sabem, são fera. Ó. Nós temos um ângulo de 0, ângulo de 90, ângulo de 180, ângulo de 270 e ângulo de 360 graus. Aqui nós temos nesse quadrante aqui os ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60. É exatamente aí, ó, divido o ângulo no meio. 90 aqui divide no meio, ó. A bissetriz, tá vendo? 45. Então, esses ângulos são chamados de ângulos notáveis. Esses aqui. Agora, vocês têm aqui, ó, ângulos que fazem parte do segundo quadrante. Ângulos que fazem parte do terceiro quadrante. E ângulos que fazem parte do quarto quadrante. Beleza? Poderia citar como exemplo, só relembrando, como eu falei, vocês sabem. Vamos supor que eu tenho um ângulo de 120, um ângulo de 135. Claro que tem os intermediários aqui, né? E um ângulo de 150. E aí vocês sabem. Se por acaso num triângulo você tiver assim, ó. Vamos supor que... não vou botar triângulo retângulo, vou botar assim. Você tem aqui, ó, 80. Você tem aqui 20. Vou botar aqui 40. E aqui 20. Aí, 40, 60. Para 180, 120. Na tabela, você não tem esse 120. O 20 ele vai te dar o valor e o 40 também provavelmente vai te dar, porque é ângulo intermediário, eles dão o valor lá. Use para 40, tangente tanto e tal. Isso aí não tem preocupação. Mas eu estou falando com relação a isso aqui, ó. Um ângulo de 120, se eu vou usar ele na lei dos senos, que nós vamos ver daqui a pouco, eu não tenho na tabela o 120. Mas ele tem a transferência de quadrantes do segundo para o primeiro, daqui para aqui, ó, do terceiro para o primeiro e do quarto para o primeiro, vocês sabem disso. E quando eu vou transferir um ângulo daqui que não tem na tabela para lá, isso quer dizer que os valores desses ângulos aqui são iguais àqueles de lá, ó. A mesma medida. Aqui não é medida diferente, não. A diferença é que eles estão em quadrantes diferentes. Mas essa abertura desse ângulo aqui, ó, por exemplo, essa abertura desse ângulo aqui é a mesma de 30, embora no desenho não esteja aparecendo. Mas é a mesma. Essa abertura desse 135 aqui, ó, é a metade desse quadrante.
é a mesma medida de 45, por isso que ele está ligado lá a ele, ó. Essa medida de 120, ela é igualzinha à medida de 60. Por quê? Porque ele fala assim, ó, que nesse quadrante falta para 180 graus. De 120 para 180, falta 60. Então, eles são ângulos congruentes. Ângulos exatamente iguais, do mesmo tamanho. Só que um está num quadrante e o outro está em outro. 135 graus, falta para 180, 45. Então, se eu tiver um ângulo de 135 num triângulo, eu vou usar os valores trigonométricos do 45 lá, ó, porque eles são iguais. O mesmo vai ocorrer no 150. Se eu tiver um ângulo de 150, aqui é 120, eu ia usar a tabela de 60 graus aqui nesse, ó, porque ele falta para 180, 60. Isso aí vocês lembram bem. Então, qualquer ângulo, triângulo que você preencher e passar de um ângulo de 90, for para 110, 130, 140, é só transferir de quadrante que vai achar o valor trigonométrico dele igual. A mesma coisa aqui, agora só que aqui a gente diz assim, ó, tem gente que diz, falta para 270, não é não, viu? Aqui é passa de 180. Passa de 180. Você observa aqui um detalhe, ó. Eu vou botar aqui um ângulo aqui de 240. Se por acaso você tiver um ângulo de 240 dentro de um triângulo, é lógico que ele não tem na tabela. Aí você vai fazer a transferência dele. Veja bem, imagine se você pegasse aqui e dissesse, ó, 240 falta para 270, ele ia dar o quê? 30. Você ia pegar as tabelas dos ângulos, o valor dos ângulos de 30, lá você ia errar a questão. Porque, na verdade, ele não falta para 270, ele passa de 180, o quê? 60 graus. Aí eu vou usar na tabela aqui, neste ângulo, é os valores de 60 e não de 30. Beleza? E aqui nesse quadrante, é bom porque lá na lei do seno vocês vão precisar. Neste quadrante aqui, a gente diz que falta para 360 graus. Aqui não é passou de 270, é falta. Se eu tiver aqui 315, por exemplo, ele falta para 360, 45. Então, um ângulo de 315, ele é exatamente as mesmas medidas do ângulo de 45 da tabela. Porque o que nós temos que procurar, na verdade, é a tabela trigonométrica, porque ela é quem define os valores dos ângulos. E são aqueles, não muda de jeito nenhum. Então, você usou a tabela, sabe todas tranquilamente, é muito raro que você vai errar um problema de trigonometria usando o teorema de Tales. Muito raro. Olha aqui, ó, um problema que aconteceu, assim vou apagar aqui. Aí as transferências de quadrante para encontrar valores trigonométricos congruentes, né? De ângulos congruentes. Vamos, um problema assim, ó. Que aqui, logicamente, não está aparecendo, mas vamos supor que seja um rio. E a questão fala que ele queriam construir uma ponte sobre esse rio. Certo? Então, se ele queria construir uma ponte, aqui a ponte é essa situação, ó. Vai fazer a ponte passando do rio para o outro lado. Claro, não vai ficar dentro do rio, senão o cara cai dentro d'água. Então, o que acontece? Vai construir isso. Aqui dentro não dá para ele fazer medida, mas ele faz uma medida, o engenheiro lá, ó, na margem desse rio aqui, ó. Aqui, claro, ele está na terra, pode medir. Ele botou o piquete aqui, botou o piquete lá e mediu, fez essa medida. Vou colocar aqui 200 metros na margem
do rio. A engenharia trabalhando para construir essa ponte, ver quanto é que vai gastar de cimento, de ferro, de etc. E aí, ele com teodolito, que é aquele negócio que mede o ângulo, fez uma medida do ângulo lá para o fundo, lá para a margem do outro lado, e ela deu 30 graus, um exemplo. Eu boto 30 que é para ficar mais fácil de trabalhar. Claro que se por acaso esse ângulo desse 47 graus, lá na questão não tem a preocupação, porque ele vai te dar a informação. O seno de 47 vale tanto, a tangente vale tanto e o cosseno vale tanto. Mas se cair nos ângulos notáveis ou ângulos que possam ser transferidos de quadrado, logicamente ele não vai te dar. Então dizer que é 30. Ele está querendo o quê? Que largura é esta ponte, que comprimento tem essa ponte, para eles, logicamente, fazer seus cálculos matemáticos do que vai gastar nessa construção. Então isso aqui é o valor de quem? Do que eu não sei. Eu não sei a medida daqui, da largura do rio, só sei a medida da margem. Então eu tenho, aqui é uma altura, ó, quer queira que não queira. A largura desse rio está representando a altura desse triângulo, que foi desenhado assim, visualmente, né? Mas foi desenhado nesse formato. Então lá em cima é 60. Embora eu não vá precisar dele. O que eu tenho é aqui assim, ó, cateto oposto a 30 sobre o cateto adjacente, que está colado ao ângulo, que é 200. Aí, se eu tenho o cateto oposto sobre adjacente, eu estou trabalhando com tangente. Porque cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. De quantos graus? Eu peguei o ângulo de 30. Poderia pegar o de 60. Não tem problema. O resultado não vai mudar. Mas é melhor pegar o de 30 porque você trabalha mais tranquilo, né? Mas não quer dizer que se eu pegar o de 60 vai dar errado, não. Claro que não vai dar tangente. Vai dar cateto oposto sobre cateto adjacente ali, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui pegou cateto oposto sobre cateto adjacente também. Aqui eu ia pegar cateto adjacente sobre cateto oposto. Tanto faz. Agora o que acontece? Se eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente com relação a esse ângulo aqui, eu tenho que saber qual é a tangente de 30. E lá na tabela você sabe que ele dá o quê? Raiz de 3 sobre 3. Beleza? Olha, cruzado, 3x é igual, 200 fez uma, 200 raiz de 3. É porque x é igual 200 raiz de 3 sobre 3. Vamos colocar que a raiz de 3 é 1,73. Vamos botar aqui que seja 1,7 para ficar um cálculo melhor. O que você ia fazer? 200 vezes 1,7 dividido por 3. Olha aqui, ó. 14 vezes 1, 2 e 1, 3. 340. Beleza? Aí eu ia pegar 340 e dividir por 3. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 3 é 3 para 4, 1. Vai dar uma periódica. Não importa. Mas aproximadamente 113 metros e 33 centímetros ia dar esse comprimento e essa largura desse rio. Beleza? Muito fácil. O teorema de Tales fica mole quando você tem conhecimento do que é oposto, do que é adjacente, do que é oposto, do que é hipotenusa, do que é adjacente, do que é oposto. É tranquilo, é sem muita dificuldade. Beleza, Xará? Beleza, pessoal? Paramos. Na próximas aulas aí nós veremos lei dos senos e lei dos cossenos. Tranquilo? Fui.